Vamos agora conversar com o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, né, o José Eduardo dos Santos. Nós queremos saber por que está tão caro a carne de frango, o ovo, né? Se a carne de frango, que é o que o pobre pode comer, está caro, se o ovo, né? O que vai ser de nós, né? Só água. E não a água da Corsã de Garibaldi, né? Porque essa água da Corsã de Garibaldi só vamos dar para os políticos tomar. Os políticos de Garibaldi, quando eles vierem pedir votos aí na sua casa, oferece uma água da Corsã, abra a torneira e dá para eles tomar. Já que eles não fizeram nada, né? Quando vier pedir o votinho, vocês vão... Pedir o votinho já pergunta, né? Porque a gente tem que ser educado, tratar bem, né? Independente de quem quer que seja, né? Até os cachorros a gente trata bem, não é os candidatos que a gente não vai tratar. Então perguntar assim, olha, fulano, você toma uma água, não quer uma aguinha da Corsã de primeira? Quero ver se eles vão tomar. Talvez vão tomar, né? Porque o seu voto, né? Vale mais do que a água para eles, né? Bom, vamos falar então com o presidente da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura. Boa tarde, José, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Agradeço aí a oportunidade, né, de estar aí conversando aí com o pessoal aí da região da Serra. E já entrando no nosso conteúdo, né, o que eu tenho a te dizer é o seguinte, né, nós temos, né, sempre o compromisso com a população, né, o setor de avicultura é um setor que trabalha muito e há muito tempo e produz em larga escala, tanto carne de frango quanto ovos, né? E nós somos já o apoio, o braço, né, no mercado, né, para continuar contribuindo com a alimentação das pessoas. Se nós fizermos aí um resgate na história, né, quando entramos para o Plano Real, o frango foi a âncora do Plano Real. E de lá para cá, comparando com outras proteínas e com outros alimentos, né, nós ficamos muito aquém dos aumentos que foram repassados para o preço final. E as nossas margens nesse histórico todo jamais, né, espantaram o nosso consumidor. Bem pelo contrário, continuamos ainda sendo alternativa, né, quando outras carnes, como a carne bovina, que eu consumo também, né, e a carne suína, que eu consumo também, né, estão com preços elevadíssimos, né, em relação à alta demanda na exportação. Claro que nós também exportamos bastante carne de frango para mais de 160 países. Ovos não exportamos muito, não chega a 1% da produção, né? Mas nós temos um fator que é preciso deixar bem claro, né, o motivo, né, da readequação, né, dos valores da carne de frango e dos ovos, né, que é o alto valor que nós estamos pagando no momento, né, com os insumos básicos da ração dessas aves, né, que é o milho e o farelo de soja. Só aí é 70% do nosso custo de produção. E nós estamos aí em patamares do milho, por exemplo, a R$ 62,00 a saca de 60 quilos, né, quando no mesmo período do ano passado oscilava em torno de 42, 45, tá? E o farelo de soja também está aí na margem, na casa dos R$ 2.150 a tonelada, também com um aumento bastante, né, significativo. E não há outra, né, alternativa para o produtor e para a indústria, né, de readequar o seu custo de produção no produto final. E é nessa linha que nós viemos trabalhando. Né? Claro que a gente sente que muitas coisas estão subindo e posso dizer para você que a margem do produtor não é a mesma margem no varejo, e da indústria no varejo, né, que aí tem as suas escalas aí, dependendo do mercado, né, que tem os reajustes acima, que são acima do que nós colocamos. Mas eu posso dizer assim que o repasse, o compromisso que nós temos, né, com o consumidor brasileiro, que nos levou a ser o segundo maior produtor de carne de frango do mundo e o primeiro maior exportador, tá, e também temos uma condição muito expressiva na produção de ovos, né, é de manter essa fidelização com o nosso consumidor. Então, assim, não se vá, nós não vamos chegar, né, a patamares de 20%, 30%, 40% de aumento, né, mas sim buscar algo que equilibre nesse momento aí o custo de produção. Uma dúzia de ovos, por exemplo, a R$ 4,00, R$ 5,00, não é caro. Para um alimento segundo mais completo
né, depois do leite materno, com propriedades nutricionais, com vitaminas, né, de fácil aquisição, Eduardo, não é versátil, caro, né? para muitos outros produtos. Não é caro, mas a gente pagava bem mais barato, né? Por isso esse Claro. aumento, né? Então daí, como aumentou bastante, passa sim agora a ter um custo muito maior e a população com certeza acha caro. Mas isso tudo é por causa da pandemia ou é o normal do mercado que já vinha aumentando desde o ano passado? Não, nós tivemos aí uma influência, por exemplo, a China começou a importar muito do Brasil, né, bovinos, suínos principalmente, né, porque teve lá no ano passado uma enfermidade chamada peste suína africana que dizimou um plantel de suínos. Então eles estão buscando muito no Brasil. A carne de frango na mesma linha, só que não é o mesmo patamar de aumento, né? E a China também busca muito o grão brasileiro, o milho, a soja, né? E demandaram muito porque alguns países também deixaram de abastecer a China nesse momento. Então, é o fator pandemia, é o fator da busca compulsiva pelos alimentos produzidos no Brasil, né? E um momento que nós tivemos a pandemia aqui que afetou também o fluxo comercial do nosso setor, né? Com todos esses estabelecimentos, né, que são nossos potenciais consumidores que ficaram fechados por muito tempo, e vocês sabem bem disso, né? Restaurantes, praças de alimentação, hotéis, eventos, né, as cozinhas industriais, tudo isso por um determinado tempo, né, obstruiu, né, o fluxo comercial do setor, né, em detrimento da pandemia. E atrelado depois com esse efeito todo, né, de exportação de grãos para a China, em larga escala, né, com as demandas de carnes, por exemplo, como a carne suína, né, tudo isso afetou o mercado. Claro que se fosse em tempos normais, digamos assim, que não houvesse a pandemia, seria um equilíbrio, né, do custo de produção, né, com o valor a ser vendido, né, mantendo aí a fidelização do produto. Mas se nós observarmos, segundo os dados aqui do nosso consultor em agronegócio, os ovos, por exemplo, em 2020 tiveram uma variação de 3,2%, tá? E 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Tá? E a tendência é que o preço se estabilize ou que ainda tenha um aumento maior? Não, nós estamos num período agora, né, de equilíbrio, de estabilização. Acredito que essa semana, início da semana, ele vai oscilar, né, mas dos patamares que estão sendo colocados no mercado agora. Não devemos ter uma evolução contínua. Se você observar, lá em março, no início da pandemia, falando de ovos, por exemplo, houve uma busca frenética da população, achando que ia ter desabastecimento, e focaram totalmente, né, nos ovos, por ser um produto que dali dá para se produzir uma série de outros alimentos, como pães, massas, né, uma série de outros pratos aí, se esvaziaram as prateleiras do supermercado. Aí deu efeito, né, oferta e procura, e a caixa do ovo foi a R$160 a caixa de 30 dúzias, né? Hoje está R$100, 110 no máximo. Né? Então, para você ver que esses aumentos, eles são sazonais, né? E agora esse foi de janeiro, ele foi realmente, de março, aliás, foi realmente expressivo por causa dessa alta procura aí, né, que desestabilizou aí a própria logística de abastecimento. E depois normalizou. Nós mesmos divulgamos uma nota que isso voltaria ao normal. E hoje, como eu disse, a caixa está R$110, a caixa de 30 dúzias, uma dúzia chegando na faixa de R$4, né, aumentos aí parciais na casa de 5%, 10%, 8%, né, e não vai passar disso. Tá? Nós não vamos ter aumentos de 20%, 30%, 40%. Tanto nos ovos como na carne de frango. Vamos ter sim um ajuste de equilíbrio, mas manter o compromisso com a população, né, porque a gente produz em larga escala. Muito bem, José Eduardo dos Santos, presidente da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura, participando aqui do nosso programa Prato Limpo no Adesso TV. Só para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta que é bastante importante, principalmente aqui na nossa região, Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, mas principalmente Garibaldi. Garibaldi tem muitos frigoríficos, muitos mesmo. E esses frigoríficos geram impostos, enfim, né? Faz gerar a nossa economia, gera emprego, renda, né?
Tem algum número estimado, né, de quantos empregos diretos e quanto injeta na economia a área da avicultura, José? A nível Rio Grande do Sul, pode ser? Isso. A nível Rio Grande do Sul, nós temos aí um trabalho que aponta em torno de quase 40 mil empregos diretos, né, na indústria, na avicultura, né, e isso nós temos um efeito multiplicador que nos leva aí a quase 500 mil atividades indiretas, em vários segmentos, né, e no próprio segmento, ou seja, tanto produção integrada de frango de corte, né, as granjas de postura, algumas já com produção integrada, né, nós temos aí toda a parte de fornecimento de embalagens, né, de maquinário, né, de produtos para nutrição animal, né, todo um universo aí de setores, grãos, né, milho, soja, né, que estão interligados diretamente ao setor. Né. Então, nós temos essa estimativa aí. E o setor hoje, ele produz em torno de 1.700.000 toneladas de carne de frango por ano, né? É o terceiro maior produtor e exportador de carne de frango do Brasil, e é o primeiro exportador de ovos e o quinto maior produtor de ovos do Brasil. E Garibaldi, hein? Garibaldi já foi a maior produtora de frango de corte, né? Pelo menos nos anos 90, quando eu ainda era criança. Qual a nossa posição hoje? Eu não tenho aqui comigo agora, porque o foco era mais a questão dos preços, né? Isso. Mas ainda se encontra aí na região da Serra, aí, se encontra aí entre os principais polos produtores, né? Acredito que está aí em torno de 15% a 16% aí da fatia de mercado aí de produção do Rio Grande do Sul. Muito bem. José Eduardo Santos, presidente da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura, muito obrigado pela participação aqui no programa Prato Limpo e vamos desejar, né, que o preço para o consumidor baixe, né, e que para o produtor suba, né? É uma conta meio difícil, mas a gente deseja isso. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado e estamos à disposição aí. Muito bem, né? Agora você ficou sabendo a importância, Roberto Nichetti, por que aumentou, né, o preço do frango e o preço do ovo, né? Os produtores também estão pagando mais pela ração, né? Farelo de soja, que é utilizado como alimento para o frango, né? Para engordar o frango, também o milho, né? Então aumentou o farelo de soja e o milho, né? Nós aqui na ponta também, logicamente, pagamos mais por causa disso, né? E a pandemia, sim, tem alguma influência, mas o que tem mais influência é o aumento do consumo nos outros países, né? Exportação, estão exportando bastante, né? E por isso, então, aumentou o preço aqui para nós. O pobre sempre paga a conta, essa é a realidade, infelizmente, né? Mas não dá para a gente culpar o produtor, a indústria, não, né? É o mercado como um todo.